Eu sou um nômade, fiel como os pássaros migratórios. Meu nome é Flávio Ricardo Vassoler, eu sou escritor, professor e youtuber. Bem-vindas e bem-vindos a mais uma aterrissagem, a mais uma viagem de Vassoler. Nós estamos aqui num local sumamente histórico, no coração da França, a cerca de 1 hora da capital de Paris. Nós estamos aqui, vocês veem agora, em frente ao Palácio de Versalhes, pessoal. Esse local histórico da monarquia francesa, que remonta a Luís XIV, Le Roi Soleil, o Rei Sol. Vocês veem aqui, gente, algumas edificações iniciais do Palácio de Versalhes, onde entraremos hoje para singrarmos o interior justamente dessa construção que é um ícone da monarquia absolutista francesa. Nós, nas viagens de Vassoler, percorremos uma série de jardins e eu sempre dizia, em Portugal, como na Espanha: olhem, quando formos ao Palácio de Versalhes, na França, mostrarei a vocês como esse padrão geométrico, esse padrão de construção remonta ali ao famosíssimo Palácio francês, da aristocracia francesa. Olha aqui, vocês veem esse portão aqui, ó, dourado, com fios de ouro, como se diria em Portugal. E nós vamos entrar, ó, nós vamos ir até justamente esse belíssimo interior do Palácio de Versalhes, para começarmos a ver as câmaras, antecâmaras, os famosíssimos jardins. Então, caminhem comigo agora, ó. Hoje tá um dia, gente, vocês podem ver, está nublado hoje, tava caindo uma chuvinha peneirada, agora parou de chover. E eu quero convidar a todas e a todos vocês para singrarem o interior desse formidável Palácio de Versalhes. Comigo, vamos lá, ó. Nós temos aqui, ó, esse gradil douro aqui, como vocês podem ver. E olhem só: a toutes les gloires de la France, a todas as glórias da França, o Palácio de Versalhes aqui colocado. Então, pessoal, olhem só essa bela escultura aqui, em que uma deusa senta sobre o dorso vergado de alguém que desponta como uma sentinela. E nós vamos começar agora, então, aqui de Versalhes, a mostrar a todas e a todos vocês como se estruturava a aristocracia francesa. Contarei histórias a vocês, teremos impressões sobre o belo nesse formidável Palácio de Versalhes. E por aqui vocês veem justamente as imediações. Como eu sei, gente, aliás, eu recomendo a vocês, como eu sei que esse passeio vai ser longo, eu já até comprei um lanche. Tô chegando agora, começo da manhã aqui, nesse dia de gravação do vídeo, trouxe até um lanche para poder continuar a singrar o palácio sem, digamos, parar pro almoço. Vou almoçar, eventualmente, nas imediações do jardim. Então tá aqui o palácio, tá aqui a fronte do palácio, apenas o começo. Continuemos, viagens de Vassoler, Luís XIV, après moi, le déluge, depois de mim que vem o dilúvio, como dissera Luís XIV, no ápice do egoísmo absolutista, no ápice da arbitrariedade, da tirania. Nós falaremos muito sobre isso nesse vídeo. Viagens de Vassoler, Palácio de Versalhes, no coração da França, a cerca de 1 hora de Paris. Continuemos, comecemos a descortinar esse palácio histórico. Bem-vindos à suma suntuosidade do Palácio de Versalhes, ou como os franceses dizem, do Château de Versailles. Vejam só, pessoal, nós temos aqui o busto de uma série de monarcas franceses que por aqui passaram, e eu contarei para vocês aqui algumas histórias pitorescas da formação de Versalhes,
e da iminência da Revolução Francesa, que desancou, né, a opulência aqui de Versalhes, ao menos apenas e tão somente para a monarquia. Ó, vocês têm aqui, vejam só, o portão em frente ao qual se formam as filas. Vocês estão vendo aqui um lanchinho, eu comprei um lanchinho, vale a pena, o passeio é bem longo. Então se vocês forem, se vocês vierem aqui para Versalhes, vale a pena trazer um lanchinho para não precisar interromper o passeio com o almoço, digamos assim. E eu quero dizer a vocês também que vale a pena comprar antecipadamente o bilhete pela internet, para não pegar as filas, pelo menos para evitar a fila para comprar o bilhete, que pode ser bem longeva se você chegar aqui, por exemplo, na hora do almoço. Pela manhã, mais fácil. Então vamos lá, vou mostrando aqui a vocês. A partir de agora, vocês que acompanham as viagens de Vassoler vão perceber como a aristocracia francesa é fundadora de padrões, ela é exportadora de padrões do belo palaciano por toda a Europa. O que nós encontrarmos aqui em Versalhes, que é a casa máxima da monarquia francesa, a monarquia mais tradicional da Europa, a França como grande centro cultural e histórico da Europa, exportou a dimensão do belo palaciano, a dimensão da etiqueta, esse tipo de portar-se à mesa, do vestir-se aristocrático, que se disseminou pelos mais longínquos locais da Europa, de modo que nós encontramos pequenas Parises ao redor da Europa. Por exemplo, Bucareste é chamada, a capital da Romênia, uma belíssima cidade, é chamada de Pequena Paris, né? Então tá aqui, gente, vejam aqui, ó, as colunas com mármore reluzente, esses bustos aristocráticos, o ornamento do ouro, e tudo isso, gente, para a família real. Então vocês imaginem os pajens, os coligados da corte, toda uma dimensão de os coligados tentarem ficar o mais próximo possível de roi, do rei, para conseguirem os favores. Toda essa questão odiosa da aristocracia, que foi destronada e desancada pela Revolução Francesa. Então, a partir de agora, ó, com esse vislumbre inicial aqui da fachada do palácio, da fronte do palácio, entremos e vocês ficarão deslumbrados e deslumbradas também com os formidáveis jardins do Palácio de Versalhes. Então eu digo a vocês, claro que vão acompanhar o Palácio de Versalhes nesse dia nublado aqui das viagens de Vassoler, vocês caminharão comigo durante a extensão do vídeo. Mas quando vocês vierem para cá, passem um dia todo por aqui. Formidável Palácio de Versalhes, uma ode ao belo, infelizmente calcado sobre o dorso do bélico, do horror da desigualdade estamental da época monárquico-feudal. Viagens de Vassoler, Palácio de Versalhes, no coração da França. Olha, pessoal, aqui no Palácio de Versalhes dá vontade de fazer como o Alexander Sakurov, diretor russo, fez no filme Arca Russa, uma tomada só. Você vai passeando por essa suntuosidade, vejam só, gente, vejam isso, e você simplesmente vai mostrando como se dava a vida dos aristocratas na França. Olhem só, gente, olhem o pé direito, olha o tamanho do pé direito dessa sala, com um pequeno obelisco ao centro. Olha aqui, ó, cenas de coroação, aqui Napoleão Bonaparte, vejam só. E é importante dizer que Napoleão solapa a aristocracia francesa para depois ele mesmo se tornar imperador. Vejam aqui as batalhas, olhem só. Então aqui vocês vão vendo o padrão de suntuosidade. Muitas pessoas
visitando aqui o Palácio de Versalhes, né? Nós vamos caminhando, seguindo, digamos, um ordenamento aqui. Mas vejam vocês, olha, e aqui nós temos um vislumbre também da janela. Vocês vão ficar maravilhados, ó. A figura de Napoleão, tá meio escuro aqui, ó. Eles têm a figura de Napoleão, Napoleão Bonaparte, General en chef de l'armée d'Italie. Aí a época aí, ó, da Revolução mesmo, Napoleão. E aqui vocês vão ficar já maravilhados. Olhem isso aqui, gente. Aqui nós temos já um vislumbre daquilo a que chegaremos quando formos aos jardins do Palácio de Versalhes. Vejam os detalhes dessa porta. Olhem só, uma verdadeira pórtica. Imaginem aqui a sentinela de Franz Kafka no romance O Processo, guardecendo essa porta diante do homem do campo. Então aqui vocês vão percebendo, vou dar um vislumbre dessa abóboda. O obelisco, gente, é a falicidade mesma do poder, né? Essa figuração do obelisco, a figuração que alça uma estátua, que alça a um posto sobrelevado sobre qualquer tipo de visão. Vocês têm muitas figurações do Napoleão, olhem só. E aqui, ó, vocês viram o Napoleão, eu mostrei o quadro ali. Ele ali era general da Itália, para as tropas contra a aristocracia na Itália. E aqui já mostra Napoleão no começo do século XIX, ali no fim do século XVIII. Aqui Napoleão, ó, já se colocou como aí, ó, imperador dos franceses e rei da Itália. Aqui está o Napoleão com seu manto. Vejam só. Então aqui, ó, nós vamos entrar. Caminhem comigo, gente. Mais um vislumbre aqui desses formidáveis jardins. Eu vou mostrando a vocês jardins aos quais nós vamos chegar. Vocês vão, nesse vídeo aqui das viagens de Vassoler, muitas pessoas vão estar conosco. Olhem só. Uma figura de um nobre. Napoleão, as pessoas vão seguindo. São várias aí as possibilidades. Mostrando para vocês aqui a figura do Napoleão com o seu manto, olhem só. Vou mostrando a vocês. Olha, gente, realmente aqui a tomada vai que vai. E vocês, quando vierem ao Palácio de Versalhes, se lembram, olha, eu singrei esse palácio antes mesmo de chegar aqui com as viagens de Vassoler. Então nós temos essa tradição, muitos pintores, muitos artistas ao longo da história, antes da formação de um mercado de arte relativamente autônomo, ou seja, voltados aos seus próprios paradigmas, né? Isso é uma coisa de fins do século XIX, começo do século XX. Os artistas precisavam ficar coligados ao clero e à nobreza para esses quadros de representação pré-fotografias, para que pudessem sobreviver. E aqui vocês têm, ó, os vários generais, as figurações aí dos nobres, que acumulavam, né, o título de nobre com a patente militar. Vejam só, gente, olhem só a lateral, vocês veem através dessa janela a lateral do palácio aqui. E aqui, ó, vocês veem quantas vezes vocês já depararam com esse tipo de piso em cafés, estilo francês. Agora a gente vê de onde esse estilo de piso aqui vem o Palácio de Versalhes. Esse estilo de lustres, ó, na Rua da Consolação em São Paulo, para quem for de São Paulo e estiver assistindo as viagens de Vassoler, sabe que na Rua da Consolação há todo um hall de lojas que vendem lustres. Olhem só, mas o lustre, gente, ele faz direito com o pé direito, ele faz sentido com o pé direito desse tamanho. Por vezes a casa não tem um pé direito grande, o lustre fica propriamente deslocado. Ou então ele perde a corrente de apoio, de soerguimento, que o issa. Então olha só, uma série de colunatas. Então aqui nós temos a figuração do rei Luís XV, né? O antecessor justamente do XVI, que perdeu a cabeça, guilhotinado pela Revolução Francesa. Vejam só, aqui nós temos um jogo de luz muito bonito, com uma tonalidade avermelhada. Vamos lá mostrar a vocês, ó. A gente vai
A gente vai aqui em direção... Olhem só, gente. Olhem, eu vou mostrando as abóbadas aqui para vocês. E é muito interessante. Olha, gente, eu vim aqui 15 anos atrás. E eu me lembro justamente de ter fotografado as estátuas dos reis. Olha, uma estátua pia de um monarca aqui fazendo a sua ordenação de forma religiosa. Olhem só, aqui estão os reis da França. Eles vão sendo apresentados. Muitas excursões de escolas vêm para cá justamente para apresentar em loco a história da França. O Palácio de Versalhes tem uma história peculiar da construção do Palácio de Versalhes ali. Luís XIV arregimentou a nobreza para que vivesse aqui no Palácio de Versalhes. E nesse sentido ele parece ter sido um bom leitor de Nicolau Maquiavel. A dimensão de que você deixa os amigos perto de você e os inimigos ainda mais perto, para evitar conspirações, para vigiar a nobreza. Luís XIV arregimentou justamente os nobres para viverem em Versalhes e para se tornarem completamente amealhados pela estrutura de favor e necessidade de proximidade com a nobreza que havia à época do absolutismo. Olhem só. Nós temos... Vou mostrando para vocês, gente, aqui, ó. E olha, o tipo de peruca que se utilizava à época, o padrão de bem vestir-se aristocrático envolvia colocar pó no rosto, a peruca, um tipo de ornamentação. Vocês veem aqui, ó, por exemplo, as medalhas de honraria. Isso era muito próprio da época nobre, olhem só. Ali com a armadura, olhem que eu vou mostrando aqui a vocês. Então essa dimensão, como são peculiares, né? As mudanças que vão se processando ao longo da história. Então a gente vai caminhando aqui por essa galeria, gente. Vejam só. Vocês, viagens de Vassoler pelo castelo, pelo Château de Versailles, o Palácio de Versalhes. Em francês o château, né? O castelo. Mas nós chamamos aqui de palácio. Vamos lá. Muitas pessoas, gente. As pessoas vão caminhando, grupos de visitação com os guias. E nós estamos fazendo aqui esse passeio das viagens de Vassoler, sempre numa tradição do ermitão, do solitário, né? Vamos lá, gente. Aqui, ó. Entramos em mais uma sala suntuosíssima, meu Deus, olhem essa galeria. E eu encontrei duas visitantes brasileiras de São Paulo, muito simpáticas, que me disseram que está sendo possível fazer filmagens no Museu do Louvre. Então vocês podem esperar nas viagens de Vassoler. Na verdade, é possível que esse vídeo aqui de Versalhes vá ao ar depois dos vídeos de Paris. Mas eu o estou fazendo de forma entremeada. Então é possível que haja filmagens do Louvre nas viagens de Vassoler. Vocês já terão visto as filmagens, mas eu estou dizendo que eu vou fazê-la. Olha só, gente. A lembrança que eu tenho, faz 15 anos que eu fui ao Museu do Louvre, mas a lembrança que eu tenho é de galerias muito parecidas, inclusive, com as galerias do Palácio de Versalhes. E o Louvre abrigou, né, a morada do rei, o Palácio Real, enquanto ele se situava lá em Paris. Imaginem, gente, os mensageiros, os estafetas da guerra de outros países, levando eventualmente uma declaração de guerra ao rei da França e chegando a um palácio suntuoso e grandiloquente como o Palácio do Louvre. Meu Deus do céu. São várias, gente, as batalhas expressas, retratadas aqui, episódios da Revolução Francesa, da derrubada mesma da aristocracia. Então o que nós percebemos é o seguinte, que a Revolução Francesa se reapropriou de símbolos do antigo regime, do ancien regime, da aristocracia, até para trazer a afirmação, para cimentar de afirmação tradicional e simbólica.
Isso é algo fundamental, porque o poder, pessoal, o poder não se dá apenas com coerção física, porque se assim o fosse, vejam as cenas das batalhas aqui. Olhem as bandeiras tricolores, a bandeira vermelha, branca e azul, com as cores da França. Se o poder fosse só coerção física, não haveria poderoso que se sustentasse. O poder envolve convencimento, sedução, catequese, introjeção das estruturas de poder como crença. Vamos lá, pessoal, continuemos aqui o nosso circuito, o nosso périplo. Castelo de Versalhes, Palácio de Versalhes adentro e afora. E agora vocês vão descendo, ó, nós viemos naquela direção, singramos esse formidável salão com os quadros históricos da Revolução, desancando o poder da aristocracia, e agora, encimados por esse formidável lustre, desceremos aqui. Vamos continuar, gente, no estilo Arca Russa de Alexander Sakurov. Arca Russa, gente, é um filme que eu recomendo profundamente a vocês, que, percorrendo o Palácio do Hermitage, no coração de São Petersburgo, na Rússia, conta a história da Rússia para nós. E vale muito a pena que vocês vejam o Arca Russa, que é feito numa tomada só, sem cortes. E aí vocês vão conhecer. Olhem só, gente. Nossa Senhora. Agora a gente vai entrar. Se nós... E há mais locais, mais logradouros ali abaixo, mas nós vamos seguir nessa direção primeiramente. Que coisa maravilhosa, pessoal. Olhem só. Percorram comigo. O que eu gosto, gente, e realmente, quando eu estava no teatro do Shakespeare, no Globe Theatre de Londres, eu fiquei sabendo de uma sala cuja iluminação é toda por velas. Claro que as velas trazem o perigo, né, da questão do incêndio, e nós temos aqui, na verdade, essas velas que são com luz artificial, mas ele tem uma aura que essa lâmpada tenta reproduzir de uma luz de velas, que faz com que a luz seja mais dourada. Parece que exala luz e aura com a vela. Vejam que mais figurações da Revolução Francesa. Então nós temos, na verdade, uma apropriação histórica da aristocracia pelos revolucionários de 1789. Vocês veem aqui, ó, olhem só, já vou mostrando para vocês, ó. O pessoal vem à frente do castelo, ó, são jardins aqui que nós vamos percorrer certamente nas próximas tomadas. Vejam vocês. E se vocês querem fazer, como eu estou fazendo, vídeos para o canal do YouTube de viagem, além da bateria oficial, por exemplo, de uma câmera como a GoPro, tenham bateria reserva e tenham recarga manual, porque se esgota muito, viu, gente, com esses vídeos. Olhem só, esse candelabro. Vejam aqui Napoleão, a campanha de Napoleão chegando ao Oriente Médio ali. Napoleão chegou ao Egito com as suas tropas. A gente vai percorrendo, ó. Olha só. E aqui a gente está mostrando cenas em que Napoleão coage os aristocratas à paz. Por quê? Historicamente, tragicamente, a paz é uma concessão daquele que detém a força e a vitória militar, né? Então vocês vão vendo que os quadros retratam momentos essenciais da vitória dos revolucionários depois da transformação de Napoleão em imperador. Vejam aqui, gente. Ó, nós vamos percorrendo os anos, 1799, os anos ali de consecução da Revolução Francesa, nessas antecâmaras. E o Hermitage, nesse lindo palácio dos czares, ali em São Petersburgo, que depois foi convertido em museu, que agora é um museu, ele é muito inspirado nessa aristocracia francesa. Inclusive, os leitores, né, de Guerra e Paz vão se lembrar de que Lev Tolstói inicia o seu livro com a aristocracia falando francês e não falando russo. Russo era uma língua tida como língua popular dos camponeses e não da aristocracia, que era toda galicizada, afrancesada. Vejam aqui, gente, o que nós temos. Olhem
a suntuosidade. Olhem o tamanho dessa porta. A porta por si só, com o pé direito, já são verdadeiros sentinelas, né? E aí vocês vão... A cada sala a gente tem a marcação de anos e a ocorrência diferencial aí de novos episódios da Revolução, do espraiamento da Revolução Francesa, continente afora, para derrubada, para tentativa de derrubada da aristocracia europeia. E Napoleão foi barrado quando de sua derrota na campanha da Rússia. Olhem só, gente, a gente se aproxima aqui dos jardins e por esse vislumbre vocês podem se lembrar, por exemplo, dos vídeos das viagens de Vassoler no Jardim de Santa Bárbara, em Braga, quando eu fiz os vídeos sobre Braga. Então agora, gente, eu vou parando esse vídeo, tomarei algumas fotos aqui com Napoleão Bonaparte, nessa sala formidável do Château de Versailles. Vejam só. Dou uma tomada aqui. E nós vamos Palácio de Versalhes adentro e afora. Viagens de Vassoler. Pessoal, continuam aqui as retratações de momentos históricos do período napoleônico, pós-revolucionário. Reparem na suntuosidade dos assentos. Olhem só. Momentos fundamentais da história francesa e nós continuamos. Olhem só. As cortinas. Vocês já... É algo inusitado quando o nosso olhar, né, começa a se decantar para o belo. O belo, ele pressupõe aquilo que nós poderíamos chamar, dialogando com Aristóteles, que falava que era a filosofia que pressupunha isso, mas eu vou falar que o belo pressupõe o espanto. O belo é o contraste com aquilo que é modorrento, assentado, cotidiano. E aqui vocês vão vendo cenas do belo, com cores distintas. O cotidiano é sobremaneira monocolor, digamos assim, monocórdio, modorrento. E aqui o que nós temos para essa aristocracia é uma vivacidade do belo que encarna a pigmentação completa do arco-íris. E aqui nesse quadro vocês veem, por exemplo, o ferido ou feridos da Revolução, e a forma de retratação, o olhar voltado para o líder, para Napoleão, mas a maneira como os corpos são retratados entre, digamos, lençóis, os corpos eviscerados, mimetizam aspectos religiosos. Então aqui nós temos Napoleão com a sua mão estendida, como se fosse um guia, um líder, não só um generalíssimo, mas um guia carismático. Essa dimensão napoleônica imantada de religiosidade, como vocês podem perceber. E aqui a gente vai continuando, estamos quase chegando ao extremo do palácio, suas cortinas. Olhem só. As suas colunatas. Olhem a relação do clero que vocês têm, a coroação de Napoleão como imperador e o clero nessa relação com Napoleão abençoando o seu poder. É importante dizer que quando Napoleão pretende devastar a última grande casa aristocrática de pé após a sua revolução, a Rússia, Napoleão fica sabendo que Alexandre I, além de ser czar, ou seja, rei, imperador de todas as Rússias, é chefe da igreja ortodoxa. E chega a dizer, mas que conveniente. Nós continuamos aqui a perceber os momentos fundamentais aqui da história francesa. Nós caminhamos, para dizer a vocês, ao longo de um corredor que foi desembocar nessa sala. Vejam só, quadro famosíssimo ali que eu vou mostrar a vocês, ó. Importante que nós caminhemos com tranquilidade, com vagar, vou mostrando os lustres. Essa talvez é uma das imagens mais famosas e míticas, idílicas, associadas ao Napoleão. Então a figura do Napoleão em seu
em seu alazão, o alazão indômito, e Napoleão com sua capa esvoaçante, uma figura do herói, né? Essa construção idílica e mítica de Napoleão Bonaparte. Então aqui nós temos essa figura idílica, heroicizada, mitificada de Napoleão. E é importante dizer que com a invasão da Rússia pelas tropas napoleônicas, Napoleão procura devastar a última casa aristocrática em pé. Quem ler, por exemplo, Vaina e Mir, Guerra e Paz, do Lev Tolstói, vai chegar às maiores páginas sobre essa campanha que se deu nos primeiros anos do século XIX, 1812, para ser mais específico. E é a partir daí que se dá o colapso do poder de Napoleão. Os franceses subestimaram os russos, acharam que iam fazer uma campanha rápida. Os russos lançaram mão da técnica da terra arrasada. À frente das tropas russas havia o marechal de campo Mikhail Ilarionovich Kutuzov. E Napoleão, derrotado, teve que evacuar a Rússia, teve que sair do grande território russo, encontrou Moscou ardendo em chamas, e aí começa a decadência napoleônica, que vai culminar em seu exílio na ilha de Santa Helena. E Napoleão vai sendo paulatinamente envenenado pelos seus inimigos, nomeadamente pelos ingleses. Napoleão sempre tentou invadir o Reino Unido, mas a marinha inglesa era poderosíssima e rechaçava essas tentativas. Mas Napoleão foi o senhor da Europa continental. Então aqui vocês veem, nós caminhamos por aquele átrio, por aquela direção, e aqui vocês veem essa galeria de estátuas dos reis franceses. Nesse primeiro quadrante, nesse primeiro edifício do Palácio de Versalhes. Nós ainda iremos às dependências dos reis, dos nobres, e ainda percorreremos o jardim. Por aí vocês veem a imersão histórica que temos ao percorrer esse suntuoso e formidável Palácio de Versalhes. Eu acho bonito, gente, esse jogo de luz, em que apenas uma luz de penumbra vai banhando as estátuas, e nós temos que, como que, aprumar a visão para chegarmos às distinções. Todos esses aqui que estão representados pensaram que sua cristalização em estátuas os eternizaria. Essa é a dinâmica mesmo da honraria, do poder, da vontade de distinção. E agora a gente desce a mais um degrau, a mais um andar aqui. Olhem só, que as pessoas vão chegando, nós percorremos. Nós estamos fazendo uma visita em espiral, né? E eu suponho que abaixo aqui do próximo degrau vai ser possível chegar à estrutura dos jardins. Ou então talvez seja necessário sair do edifício para chegar aos jardins. Vamos lá, gente. Agora a gente vai descer. Eu vou fazendo essas tomadas aqui no palácio contínuas com vocês. Vejam só. Nós estamos... Eu vim aqui, eu já tinha visitado o Palácio de Versalhes na primeira vez em que estive aqui na França, em janeiro de 2007. Muito tempo, né, gente? Eu tô falando aí de mais de 15 anos. Nós estamos agora em abril de 2022. São mais de 15 anos. Olhem só, gente. Nós estamos chegando aqui. Aqui na verdade aqui, gente, um local de souvenirs. Então, nesse local aqui, eu interrompo o vídeo e nós iremos agora a outras dependências do Palácio de Versalhes. Viagens de Vassoler, no coração da aristocracia francesa. Versalhes. Pessoal, agora
depois de termos singrado os interiores desse edifício, e eu mostrei a vocês uma série de vezes a visão para essa paisagem simplesmente suntuosa, com jardins geometrizados do Palácio de Versalhes, nós agora vamos começar a singrar esse que é um verdadeiro reino à parte da França, que é essa dimensão dos jardins, que é essa dimensão da beleza, da natureza esculpida como beleza aristocrática, que pressupôs que uma série de pessoas fossem arregimentadas para a estrutura de hierarquia social para manterem o privilégio da aristocracia. A dimensão é que a burguesia, ao transformar tudo em mercadoria e ao, digamos, padronizar e mediocrizar os valores e a dimensão do conhecimento, e ao tornar o conhecimento utilitário, provido sempre uma dimensão de aplicação, indústria, comércio, perde a dimensão de um palácio que não tem outro propósito senão o propósito do embelezamento, da contemplação. Não há outro propósito nesses jardins que nós vamos começar agora a visitar, senão uma ode à capacidade humana de criação. Esses cones de grama apontados para o céu têm justamente a dimensão de dizer: nós saudamos o céu a partir da terra. Enquanto estivermos na terra, faremos uma ode a tudo aquilo que é belo. Então nós vamos agora começar a descortinar esses jardins do formidável Palácio de Versalhes, e vocês caminham comigo nas viagens de Vassoler pela França. Continuemos, pessoal. E já já tá batendo uma fome aqui, por isso que eu falei, tragam um lanche para vocês não precisarem parar o passeio. Há até um restaurante aqui no palácio, mas é importante que vocês possam aproveitar ao máximo esse dia de passeio por Versalhes. Viagens de Vassoler, no coração da França, da aristocracia francesa, do belo, que não era para ser socializado, mas a humanidade, como eu já falei muitas vezes nas viagens de Vassoler, sonhou que esse palácio poderia ser um palácio popular e não aristocrático. Então comecemos, gente. Nós estamos agora nas imediações do edifício principal aqui do Palácio de Versalhes e começamos a percorrer esses jardins com seus vasos estrategicamente postados, como que a revigorar a contemplação. Vejam essa tomada, gente. Essa tomada aqui já não é uma potencial capa para esse vídeo das viagens de Vassoler. Nós aqui começamos a percorrer os jardins, e esse aqui com suas antissentinelas de grama desembocando nessa laguna, nesse chafariz, por hora desativado. Nós temos um enorme descampado ao redor do palácio, vocês veem aqui, com árvores singelas. E a gente começa aqui a percorrer os jardins. Nós já estivemos nas viagens de Vassoler, na cidade de Sintra, em Portugal, e no Palácio da Pena. Percorremos os jardins sempre nos lembrando de Versalhes. E eu falava para vocês, estaremos em Versalhes. Faz um ano que eu estive em Sintra, nas imediações de Lisboa, e falava à época, quando é que estaremos em Versalhes e quando é que eu poderia mostrar a vocês o padrão arquitetônico do Palácio da Pena, da nobreza portuguesa, em relação ao padrão arquitetônico, paisagístico, jardinesco da França. E se preparem para a visão que vocês vão ter agora. Não nessa tomada, neste momento, olha, já é uma bela tomada que eu vou mostrando aqui a vocês, mas se preparem para a visão agora, porque nós vamos nos aproximar aqui desse parapeito, olhem só. E aqui vocês vão poder contemplar, olhem que maravilha, gente. Vejam só como os jardins são desenhados.
Olhem só, imaginem aqui os cavalos da aristocracia percorrendo esse local, os passeios matinais. Eram verdadeiras temporadas. Não à toa os nobres faziam a caça, tinham seus jogos de baralho, sua corte, porque, como dizia Arthur Schopenhauer, e falou isso num livro chamado Aforismos para a Sabedoria na Vida, há dois deuses que comandam a existência humana: a necessidade, para a esmagadora maioria da humanidade, para a esmagadora maioria de nós, e o tédio. Sair do domínio de um Deus é cair no domínio de outro, dizia Arthur Schopenhauer. E aqui eu vou mostrando a vocês essa laguna central, olhem só. E o chafariz está desativado agora, mas imaginem o esplendor desse chafariz ressoando aqui. E os desenhos, a geometria a serviço do belo. Imaginem, um passeio real aqui da nobreza e a contemplação com o sol de verão reluzente sobre a lagoa, desses jardins geometricamente dispostos. Olhem só. Gente, o jardinismo é filho dileto da aristocracia, da ornamentação paisagística de uma casa de campo, de um palácio. Olhem só. Olhem agora, por aqui vocês veem nessa tomada com um ângulo de 90 graus ali, em que os edifícios confluem, para o qual os edifícios confluem, a grandiosidade do Palácio de Versalhes. E, gente, esses jardins aqui, ó, são verdadeiros labirintos. Nós podemos nos perder aqui, tamanha... Olhem só, eu quero mostrar aqui a vocês, ó. Vocês querem saber, ó, esse arbusto é grande? Então vamos lá, ó. Eu tenho 1,81 m. Por aí vocês veem os 2,20 m, provavelmente os 2,30 m aqui desse arbusto. Tem a forma de uma coxinha, olha só. Olha aí, gente. E que ornamenta esse belíssimo jardim. E aí vocês percebem que é justamente isso. O desenho do jardim é feito para a contemplação dos nobres que transitavam pelas salas do palácio, formidáveis. Olhem só. E aqui a gente continua, vamos lá. Pessoal, viagens de Vassoler. Quarto país das viagens de Vassoler. Primeiro Portugal, depois Espanha, depois Inglaterra e agora França. Qual será o próximo país das viagens de Vassoler? Provavelmente na Europa Ocidental, né? Até que cheguemos. A minha vontade e o meu local do coração é a Europa do Leste. Quando é que poderemos ir para lá? Quando é que esse conflito na Ucrânia acabará? E aqui vocês veem mais uma laguna, mais um chafariz para o qual propende o palácio, os jardins do palácio. E eu vou transitando aqui com vocês. Então, gente, eu agora, vejam só, fiz parte do meu almoço aqui, improvisado. E eu agora vou em busca de um quiosque para tomar uma aguinha. E daqui a pouco volto. Vocês já vão ver na próxima tomada, mas daqui a pouco para mim e na sequência para vocês, eu volto com mais atrações do Palácio de Versalhes, desse jardim. Só quero mostrar a vocês aqui, olhem só, uma figura de uma ninfa em forma de leão. Olhem só, retomando aí, como se a aristocracia francesa trouxesse para si o poderio dos egípcios milenar. E olhem que o anjo aqui montado em suas costas. São muito bonitos esses ornamentos, esses vasos. Vejam só, guardando as nodas do tempo. Essa é Versalhes. E aqui nós temos... Olhem só, eu vou agora primeiramente pedir uma aguinha ali, depois eu retomo com vocês, caminhando ao largo desse outro lago aqui, formidável, pontuado por cisnes. Viagens de Vassoler, nos jardins agora do Palácio de Versalhes, no coração da França. É com a poesia dessa imagem singela que eu mostro a vocês esse lago
em cujo centro fica um chafariz, ora desativado. E nós temos aqui como que uma mãe contemplando o seu filho, ou uma deusa contemplando o pequeno anjo, querubim, que aponta singelamente para o lago, por sua vez refletido, que reflete, cujas águas contêm o reflexo do palácio, criando uma realidade outra, fantasista, onírica, para o Palácio de Versalhes e para a vida da nobreza. Que bela imagem aqui. E vocês veem, vamos caminhando. Hoje o dia está nublado, gente. Ainda assim nós conseguimos captar esse belo enraizado em Versalhes. Muitas estátuas, ornamentações. Olhem aqui, ó. Olhem essa cena idílica aí. Agora um querubim oferece para a ninfa, para a deusa, frutas. Um banquete, le petit déjeuner. Um café da manhã. Vejam só. Ali, mais estátuas. Gente, é um descampado enorme aqui nesses jardins. Um verdadeiro latifúndio. Até para os padrões brasileiros de fazendas maiores do que países europeus. Olhem só que singeleza. Olhem a singeleza desse querubim aqui, segurando uma pomba da paz. E aí, gente, é importante dizer que a falconaria era um hábito muito difundido entre os aristocratas, né? O voo do falcão. Ó, deixa eu mostrar a vocês aqui, ó. Temos um pequeno caramanchão, olhem só. Na verdade não é um caramanchão. Ele é um jardinzinho com uma fonte. Olhem que linda fonte aqui. E os cães brincando com alces. Olhem só, o urso. Muitas vezes, gente, isso é uma tragédia. Aristocratas encomendavam lutas de animais para entretenimento. É uma tragédia, né? E é importante frisar que muitas companhias de teatro tinham o seu ápice, e o ápice de patrocínio também, com a apresentação para cortes, para aristocracia, dentro dos respectivos palácios. Então aqui a gente continua, ó. Olhem o tamanho dessa propriedade. Por isso, quando você vier para cá, quando vocês vierem para cá, se preparem. Eu saí algo em torno de 8 horas, 8h30 da manhã, lá de Paris. E é muito fácil tomar o trem, é preciso tomar um trem, né? Não é um metrô propriamente dito. Com o bilhete semanal para Île-de-France, para toda a região de Paris, o preço da passagem para Versalhes está incluído. Olhem só, gente. Aqui vocês têm a suma suntuosidade, uma das visões mais lindas. Dessa visão me lembro muito bem. Olhem só, gente. Olhem esse caminho. E aqui vocês têm a fonte mor de Versalhes que se espraia. Gente, a humanidade sonhou em socializar essa beleza, em torná-la democrática e torná-la popular. Essa é a história, por exemplo, dos metrôs do centro de Moscou pós-revolução. A ideia de fazer palácios de mármore para a população, para o povo. Olha que suntuosidade, estátuas de ouro e meia fonte. Olhem só. E esse é Versalhes, gente. Nós vamos aqui. Eu vou em direção aqui à fonte. E vocês têm um vislumbre máximo. Hoje as fontes estão todas desativadas, mas vejam, nós poderemos caminhar ali em direção ao lago mais estendido. Que lindo momento das viagens de Vassoler. Nós que percorremos castelos em Portugal, na Espanha e na Inglaterra, igrejas, e agora neste que é o mais famoso palácio da Europa e quiçá do Ocidente, o Palácio de Versalhes, coração monárquico da França, coração de um local que abrigava a nobreza e ao mesmo tempo a cooptava para os desígnios do rei, para evitar e ao mesmo tempo fomentar as intrigas palacianas a partir de Luís XIV, que tinha uma dimensão hedonista de que
depois que ele partisse, que o dilúvio tomasse a terra, que nada mais importaria para o hedonismo odioso desse rei Luís XIV, o chamado Rei Sol, o ápice do absolutismo monárquico francês. Ainda assim, essa ode ao belo já é um prenúncio de uma sociedade melhor, de uma sociedade outra, que eu não sei se a humanidade um dia haverá construída. Espero que sim, torço para que sim, trabalho para que sim, mas é difícil, né? São muitas as contradições e num curto espaço de tempo certamente isso não vai acontecer. De qualquer maneira, Viagens de Vassoler registram para vocês aqui um dos mais belos locais da Europa, Palácio de Versalhes com seus jardins formidáveis. Nós continuaremos aqui, jardins afora e adentro. Viagens de Vassoler, a emoção da ode ao belo. Chegamos, pessoal. Eu vou mostrando a vocês. Desci ali daquele logradouro onde eu estava fazendo vídeo. Agora eu quero circundar aqui com vocês essa belíssima fonte, ornada por jacarés douro, como se diria em Portugal, ninfas, seres mitológicos. E nós ficamos pensando aqui sobre o porquê de a aristocracia trazer para sua dimensão do belo a mitologia. E eu fico imaginando que, em face do poder absoluto, apenas e tão somente o domínio do inefável, do mitológico, do imaginário, do fantasista é que falta. Então o belo também é uma tentativa por parte da aristocracia para capturar o domínio mesmo da fantasia, que lhe escorregava por entre os dedos, como a água que nós tentamos aprisionar, a água em seu estado líquido que nós tentamos em vão aprisionar, e que depende da formação de um tipo de recipiente, como a concha das mãos, para ser temporariamente capturado. Então a gente vê aqui, ó, como é que os jardins se estabelecem, com esses vasos formidáveis. Olhem só, vou mostrar para vocês a fonte de frente, com a ninfa. Linda imagem aqui da fonte, com o Palácio de Versalhes ali no costado. Para dizer a vocês, gente, eu fico maravilhado, claro, com a feição do palácio, mas devo dizer que me impressionam muito os jardins. O jardim é a síntese, a meu ver, e aliás ao ver de todos nós, na verdade, ao nosso ver, os jardins são a síntese entre o belo da natureza e a intervenção artístico-arquitetônica urbana. Então é uma cisão entre urbe e campo, é uma cisão entre beleza natural e poesia. E poesia, para além da cápsula da linguagem, a gente fica pensando sobre o signo poético, sobre a palavra, como uma cápsula para o belo. E o que acontece? A poesia é como uma libélula aprisionada em âmbar. E é o nosso imaginário que vai liberando, conforme nós temos mais traquejo e sensibilidade para a poesia, o voo de borboleta, o voo policromático da poesia. Nos jardins não há a cápsula da palavra, há já a concretização das estátuas, da imagética, olhem só, que vocês vão acompanhando aqui comigo. E agora a gente vai caminhar ao largo aqui desse jardim. Ainda tem uma música clássica aqui ao fundo, trazendo não uma dimensão de calmaria pura e simplesmente, mas o endossamento do belo. Coisa maravilhosa, ó. Nós vamos caminhar ao largo das estátuas ali. Então, para vocês verem, ó, nós estávamos no Palácio de Versalhes, agora ele se descortina para nós. A fonte principal, esses jardins ornamentados. Imaginem aqui, ó, gente. Esse é o local em que os cavalos da nobreza faziam suas incursões. Olhem aqui. Isso aqui é muito bonito, gente. A gente começa a entrar nesses jardins labirínticos. Eu vou entrar um pouquinho aqui com vocês, para que vocês vejam. Eu me lembro muito bem de eu me perdendo para me encontrar. É como caminhar pelas ruas de Veneza. Aliás, quando iremos a Veneza? Iremos a Veneza nas Viagens de Vassoler, hein? Logo, logo, hein, gente? Olhem só. Aqui, ó, nós temos
essas semi-estufas, ou na verdade essas antissentinelas das plantas, com seus os jardins. Vale lembrar, gente, por exemplo, que é uma tradição muito forte da aristocracia. O Jardim Botânico do Rio de Janeiro, ele foi formado com a vinda da família real portuguesa, com a ida, né, que eu não estou no Brasil agora, a ida da família real portuguesa ao Brasil. Olhem só, então aqui, ó, essas plantas vão sendo configuradas e nós temos aqui um verdadeiro labirinto de plantas. E a primavera já faz com que elas recebam o afago das folhas novamente. Olhem só, imaginem, gente, os vestidos ornamentados da nobreza, os passeios dos duques e duquesas, quantos eventualmente relacionamentos proibitivos aconteciam, as furtadelas por essas alamedas aqui de Versalhes. Olha, eu vou entrando com vocês, eu vou mostrando esse labirinto, e aqui a gente vai desembocar em mais uma fonte. Então, antes que nós desçamos a estrutura do lago, eu quero mostrar a vocês aqui. E é vertiginoso, e vocês têm que imaginar que isso era pensado também, mesmo que à época não houvesse aviação, era pensado que do alto, a partir de Deus, fosse possível ver o desenho de Versalhes, porque nós não temos aqui a visão sobrelevada, claro, mas se nós olharmos do alto Versalhes, esses jardins formam mosaicos, toda uma configuração. Olha ali, ó, um peixe como que regozijado consigo próprio. É isso, olha só os bancos. Hoje está um pouco nublado, mas é aqui, ó. Imaginem aqui os aristocratas sentados, olhando a fonte jorrar, fumando um cigarro, né? Le nuit, o tédio, mas um tédio repleto de beleza. O antitédio, né? Na verdade, se um aristocrata ou se um rentista, depois na época da burguesia, tivesse a possibilidade de ter uma subjetividade rica e plural, como grandes artistas tiveram, como Thomas Mann e o Victor Hugo, que eram opulentos em termos financeiros, produziram essas obras formidáveis. Então, gente, mostro aqui para vocês. Na próxima tomada já estaremos ao rés do lago, no Palácio de Versalhes. Vejam a delicadeza dessa estátua, que apenas como mármore foi sustada, porque essa estátua é puro movimento, é puro prenúncio de graciosidade, delicadeza. Vejam só. E agora, pessoal, nós começamos a caminhar ao largo desse belo jardim e em direção ao lago principal aqui do palácio. Mais ao fundo tá caindo, gente, uma chuvinha peneirada. E aqui eu vou mostrando a vocês, olhem só a preocupação geométrica, o cuidado com que a municipalidade de Versalhes, cerca de 90 mil pessoas, gente, 86 mil pessoas parece, vivem aqui em Versalhes, na verdade. E nós temos alguns toques marciais aqui, de música marcial em Versalhes. Olhem só, gente, que mármore suntuoso, estátuas delicadas. Vejam aqui essa musa, essa deusa com a máscara, a persona grega. Olhem os olhos vazados junto às suas mãos. Que bela tomada aqui das viagens de Vassoler, pessoal. São muitas tomadas candidatas. Se não fosse a fachada, né, do palácio, são muitas tomadas candidatas a capas das viagens de Vassoler. E aqui nós temos, ao fundo vocês veem ali, o Palácio de Versalhes, gente. Que maravilha. Nós vamos continuar aqui. Achei até um lugar aqui, gente. Eu tinha pensado que tinha um lugar ali, primeiramente para poder comprar uma água e tal. Outra dica, além de um lanchinho improvisado, é levar água, né? Porque é um passeio longo e a gente vai caminhando, e é uma caminhada muito boa, muito longeva aqui pelo palácio. E aqui vocês veem, ó, vejam aqui o crocitar. Vocês devem estar aí ouvindo algumas flores gentis aqui entre o gramado, os vasos.
vamos lá, gente. Viagens de Vassoler caminhando aqui ao largo de mais um antimuro, porque permitindo talvez... É interessante esse vislumbre de um muro de arbustos, porque ele permite ver, mas não permite abraçar, né? Olha só, e ele está circundado aqui por um... Se vocês forem aqui, ó, vamos nos aproximar, ó. Ó, os toques marciais, ó. Existe aqui um gradil que é mediado por arbustos. Aqui vocês veem, ó. Olhem que maravilha. São os deuses. São os deuses e semideuses gregos. Vamos caminhando. Então, a dimensão que nós temos... E olhem essas alamedas, gente. Olhem a sensação. A dimensão que nós temos é que... E eu falei sobre isso no Palácio da Pena, em Sintra. A dimensão que nós temos é que a aristocracia, em nome do judaico-cristianismo, que professava para o povo, e aí a instituição da igreja e a aristocracia, no sentido de hierarquizar, utilizar uma estrutura hierárquica para legitimar a dominação religiosamente, na verdade a aristocracia, menos que judaico-cristã, era pagã no melhor sentido de ódio a este mundo, ao belo. E o que eu sinto com as estátuas dos deuses gregos, das personagens da mitologia, é que mais do que o Éden, o que o Palácio de Versalhes quis realizar, foi o Olimpo. É como se nós estivéssemos aqui no Olimpo. Se houver uma dimensão de um local reconciliado, não um local perdido, mas um local a ser ganho, é a visão de que aqui nós estamos no Olimpo, na morada mesma dos deuses. É assim que a aristocracia entende que chegou ao ápice de uma construção humana. E é por isso que um local como Versalhes e o centro histórico de Florença, ambos logradouros aqui na Europa Ocidental, são locais de peregrinação. As pessoas que amam o belo, como este nômade, fiel como os pássaros migratórios, precisam vir a Versalhes. Precisam ir a Florença e vir a Versalhes. O Olimpo, olhem só, ali ó, nós temos um outro local lindo para o qual iremos. Depois nós vamos fazer, eu vou contornar aqui para mostrar a vocês aquele jardim, mas eu fico completamente extasiado. Por aí vocês podem ver o que é morar. A maioria de nós mora em cidades apinhadas como São Paulo, cidades com prédios comerciais, primando pura e simplesmente pelo pragmático, jamais pelo belo, cidades perigosas, cidades desiguais. Olhem só, olha que delicadeza, o afago dessa figura mitológica no animal, que vira a cabeça regozijado. Olhem só. Então, em face do belo aristocrático, o reino da burguesia é um reino de empilhamento de mercadorias, é o reino do valor de troca, quando a aristocracia podia pensar na anti-utilidade, no valor de uso, porque outros trabalhavam por ela. O valor de uso, gente, é o incomensurável, é a propriedade em si de algo. O valor de uso de uma lareira é crepitar o fogo, aquecer e selar juras de amor. E não a venda dos tocos de madeira, e não a dimensão de quanto se gastou em querosene. Vocês percebem? Nós saímos de uma ode à contemplação, ao belo, e passamos ao reinado de pragmatismo, de quanto custa e não de quem és. Repito, a humanidade sonhou que o conteúdo, vamos dizer assim, o teor de verdade da aristocracia, aquilo que era o belo só para um punhado de gente, poderia ser disseminado para a maioria da humanidade. E hoje nós nos vemos órfãos dessa promessa, porque o século XX nos desamparou de utopias. Vejam só. Nós temos uma verdadeira narrativa de estátuas em Versalhes. E aqui mais uma fonte belíssima que eu vou levar vocês aqui. Mais uma belíssima fonte central. Olhem só. Vejam só.
os cavalos marinhos, muitas escolas. Olha só, gente, temos a água verde como a do Rio Sena e os cavalos marinhos ali, o séquito dos cavalos no centro dessa fonte. Que belo passeio, gente. Um dos mais belos locais em que eu já estive nesses 40 anos. E eu fico muito contente em poder partilhar essa viagem com vocês. E eu espero que, se você tiver um germe nômade, se você, como eu, tiver... Quando eu comecei a fazer viagens, com 26 anos, eu tinha esse germe da inquietude nômade. E se você está pensando, será que eu faço um intercâmbio? Será que eu vou colocar a mochila nas costas para começar a viajar? Faça isso. O que eu descobri em termos de relativismo cultural, para ter respeito à alteridade, para entender que o que eu sou é função da minha formação. Isso que parece óbvio, mas que quando uma pessoa não entende o seu gesto, quando uma pessoa precisa fazer um esforço de encampamento cultural para compreender o que é alteridade, é que a gente percebe como o conhecimento de outras culturas é formidável. Viagens de Vassoler. Eu agora, gente, vou fazer um brinde, né, aqui em Versalhes, e já voltamos com mais passeios. Pessoal, caminhar por Versalhes é isso. Caminhar, na verdade, pelos jardins de Versalhes. Vocês já perceberam aqui nas viagens de Vassoler, nesse vídeo das viagens de Vassoler, que o palácio foi devidamente apresentado a vocês, ou parte dele, mas que a minha verdadeira propensão é menos pelos interiores da vida aristocrática e mais por sua expressão poética exterior. Olhem que bosque, que ornamentação em termos de estátuas. O panteão mitológico greco-romano, esses labirintos de antimuros de arbustos confluindo em belas fontes, esta desativada. Eu fico imaginando realmente quantas juras de amor, muitas vezes adúlteras, muitas vezes furtivas, foram realizadas aqui. Se nós aprumarmos o ouvido histórico e literário, entreveremos o começo e o término de relacionamentos amorosos num bosque como esse, numa clareira como essa, ornada por estátuas, no coração dos jardins do Palácio de Versalhes. Que belo local, gente. E o chilreio dos pássaros ainda nos brinda. Um dos ápices das viagens de Vassoler no Palácio de Versalhes. Nós que felizmente já conhecemos belíssimas cidades e tivemos belíssimas incursões. E eu espero que ao fim dessa década, quando eu completar 50 anos, boa parte do Mapa Mundi, espero que boa parte do Mapa Mundi já tenha sido singrado por nós nas viagens de Vassoler. Fiquem então com um panorama generoso e vagaroso dessa clareira em meio aos jardins do Palácio de Versalhes. Pessoal, nós saímos, vocês veem os portões aqui, nós saímos das dependências propriamente ditas, dos jardins do Palácio de Versalhes, e agora caminhamos, vejam só, vamos começar a caminhar aqui por essas belas alamedas, ladeadas por essas árvores que principiam a ficar frondosas para primavera. Nós estamos aqui em abril de 2022. Vocês ouvem o crocitar dos corvos. E eu caminho agora em direção à casa da Maria Antonieta, essa nobre francesa a quem é atribuída a colocação, como eu já disse aqui em tomadas anteriores desse vídeo das viagens de Vassoler, de que se os pobres estão com fome, que comessem
Se eles estavam com fome, que comessem brioches, que houvesse geração espontânea de comida. Isso é atribuído tradicionalmente a Maria Antonieta. Mas isso mostra a radical alienação da nobreza em relação à vida real, né? A vida real para eles, no sentido de realidade como rei, era que o restante da sociedade, parasitada pela nobreza, lhe servisse. E essa dimensão fundamental de derrubar uma casta, nenhuma classe de privilégios, foi das grandes construções da Revolução Francesa. Infelizmente, a humanidade vem se configurando societariamente com hierarquia, e há rearranjos, né, de hierarquias e privilégios. Vamos lá, ó. Vou mostrando aqui a vocês essas aleias, olhem que bonito. Nós estávamos naquela direção dos jardins e agora vamos caminhar aqui em direção à casa de Maria Antonieta, que foi construída nas imediações dos jardins do Palácio de Versalhes. Vamos até lá com mais observações das viagens de Vassoler. É, gente, olha, tem uns quiosques para fazer uma degustação de lanche. Se você vier cedo como eu, precisar dar uma descansadinha, vale tomar uma cervejinha, comer um lanche ali para recarregar as forças e a bateria, seja a bateria da câmera, seja a própria bateria, para continuar o passeio. Viagens de Vassoler, olha, e o pessoal também aluga esses carrinhos, viu? Quem quiser vir aqui e alugar um desses carrinhos para percorrer a enorme propriedade do Palácio de Versalhes também pode. Olhem só, gente, que bosque maravilhoso. A gente ouve vários gorjeios de pássaros aí. E continuemos aí como a casa de Maria Antonieta, no coração do Palácio de Versalhes, ou de sua propriedade. Olha, pessoal, nós estamos nos aproximando aqui da casa de Maria Antonieta, essa rainha francesa, em sua alienação atribuída, porque, como eu disse, teria resolvido o problema da desigualdade na França com uma atribuição imaginária de que era possível criar por geração espontânea os brioches. E eu quero mostrar a vocês o que é essa suntuosidade aristocrática, uma dimensão de espaço, uma dimensão de expressão da própria subjetividade sobre o dorso vergado do restante da população, que pressupõe um espaço de expansão, caça, contemplação sem paralelo, né? Pensemos em como os apartamentos nas grandes cidades hoje em dia são pequeninos, como o metro quadrado é caro. Pensemos nos apartamentos mais antigos com suas janelas. Olhem o crocitar bonito dos corvos ali, com suas janelas amplas, o pé direito mais alto, e agora uma redução de espaço tremenda para comportar cidades cada vez mais apinhadas nas concentrações de renda e recursos de uma região em detrimento de outras. Vejam só, nós estamos caminhando ao largo desse um belíssimo bosque aqui, com vários locais para contemplação, e a casa da Maria Antonieta se aproxima. Estou mostrando para vocês, ó, eu acho esse contraste entre carros mais modernos e propriedades mais bem antigas com seu padrão. Olhem aqui, belo café aqui. Gente, Paris é a cidade dos cafés, né? Buenos Aires, a pequena Paris sul-americana também. Vejam que charmoso aqui o café. E nós estamos quase chegando. Vamos lá. Próxima tomada, já diante da casa da Maria Antonieta. Vamos lá, gente. Viagens de Vassoler à procura crítica do belo. Palácio de Versalhes e suas imediações, França, Europa Ocidental. Estamos aqui, pessoal, já no interior da propriedade de Maria Antonieta, a nobre francesa, mandatária máxima. Vejam só, que belo jardim,
E aqui a gente começa a descortinar esse modo de vida. Olhem só, os bancos. E havia, gente, eu até me sento aqui para conversar sobre isso com vocês. Havia para a aristocracia aquilo com que todas e todos nós sonhamos, que é um tipo de vivência para além da utilidade. Se vocês pensarem, se nós pensarmos bem, a maior parte do nosso tempo é ocupada com a preocupação em manter o trabalho ou buscar formas outras de sobrevivência. E tantos milhões e milhões de brasileiros e brasileiras nesse momento sem emprego, estão pensando justamente em como sobreviver. Os nobres, como Maria Antonieta, tinham a sobrevivência garantida a priori pelo trabalho alheio que exploravam. Então, boa parte da sua vivência era a contemplação, a vida para além do utilitarismo. Imaginem essa dimensão de se sentar em um banco, ouvir o chirrio dos pássaros. E daí vem uma dimensão muito bonita da imaginação de uma sociedade reconciliada com a música da Edith Piaf. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je vais seulement t'oublier, et puis je fume. Então o que é isso? Eu não quero trabalhar, canta Edith Piaf na sua música favorita, na minha música favorita, né? Eu não quero trabalhar, eu não quero almoçar, eu apenas quero esquecer, e então fumo um cigarro. É o que canta Edith Piaf. Existe um conto, eu vou mostrando os jardins aqui da Maria Antonieta enquanto conversamos. Existe um conto de um famoso contista francês chamado Delot, que é citado pelo Adorno, Theodor Adorno, grande filósofo alemão, em sua teoria estética. E nesse conto as personagens estão sentadas à beira de um lago, olhando para o céu, sem se preocupar com qualquer outra coisa que não fosse aquele momento. O triste é que depois essas mesmas personagens são ceifadas pela vinda da guerra franco-prussiana, ali no último quartel do século XIX. Então é curioso que quaisquer projetos que não se queiram utilitários, via de regra, ou pressupõem a exploração alheia, ou podem ser ceifados pela macrohistória. Então aqui vocês têm as singelas e belíssimas dependências da casa de Maria Antonieta, nas imediações do Palácio de Versalhes, que nós agora começamos a descortinar. Viagens de Vassoler, um intercurso filosófico, histórico-político, pelos mais belos locais da França. Caminhemos juntos, gente, pelas dependências aqui da casa de Maria Antonieta. Vejam o espelho com sua moldura. A gente vai imaginando como era a rotina. Olhem só, que bela escadaria. Subamos aqui, tendo em vista, olhem que tomada, gente. Pessoal, o que se pode negar à burguesia com seu gosto mercadológico, sem uma grande sofisticação intelectual e estética, não se o pode fazer em relação à nobreza, mesmo diante de todo o parasitismo. Por isso eu sempre falo, já se acreditou que fosse possível socializar a sofisticação da nobreza para a população como um todo. Deixa eu mostrar aqui a vocês, uma bela tomada a partir da janela da casa de Maria Antonieta. E agora eu quero mostrar a vocês também essa tomada sobrelevada, um lustre aqui que já não tem as velas. Pessoal, nossa, gente, eu vou mostrar agora uma tomada de um jardim para vocês, que vai ser algo simplesmente inesquecível. Vejam aqui, olha o que eu vou mostrar a vocês agora.
esse jardim, abrindo aqui, ó, essa varanda. Vejam só, imaginem que vocês acabaram de despertar, que a cama da Maria Antonieta ficasse por aqui e que ela abrisse a porta. Na verdade, olhem o tamanho do pé direito aqui dessa porta-janela, e que então, abrindo-se essa dependência, o morador desce para a moradora ilustre, no caso, desce para esse jardim maravilhoso. Vamos chegar até lá, gente. Olha aqui, ó, a representação da nobre. Vejam aqui o vestido, o decote, a peruca que era colocada. Aqui erguendo uma flor rósea, bonita. E aqui chegamos. Vejam as dependências, uma sala de recepção. Se nós aprumarmos o ouvido histórico, entreouviremos a lareira crepitando. Olhem só. Deixa eu mostrar para vocês sempre representações de cenas idílicas dos quadros ou cenas mitológicas. Olhem o detalhe das cortinas que caem como verdadeiros véus. Eu vou mostrando aqui a vocês. Nós temos mais um detalhe de lustres. Que formidável, pessoal. Que presente para todas e todos nós nas viagens de Vassoler. E olhem aqui, ó, a visão traseira dá para essa outra parte do jardim. Olhem que bonito. Incrível. Era uma sala de jantar pequena aqui. De repente para alguma recepção não oficial, claro. É isso, olhem só. Sala da Maria Antonieta, vocês estão percorrendo comigo as dependências reais. Maria Antonieta, que seria também guilhotinada, salvo engano, junto com Luís XVI. Olhem só o piano de cauda. Não só os pintores faziam parte da corte de artistas que se vinculavam à nobreza. A música, e aí a tradição da música clássica é muito importante, também realiza um papel fundamental. E havia os serões musicais. Vocês veem ali uma harpa, o piano de cauda. Olhem só, imaginem aqui todas as damas de companhia, porque havia as damas de companhia. A rainha, ela não se vestia sozinha, ela não se penteava sozinha, ela não tomava banho sozinha. As damas de companhia, as pajens, faziam tudo. Vejam só, que espelho formidável. Imaginemos aqui um serão musical e os músicos da corte que pudessem ter acesso a essas situações estariam no ápice da carreira, né? No ápice das oportunidades de proteção, patrocínio. E agora, gente, nós chegamos aqui, quero mostrar a vocês, ó, ao quarto mesmo, está protegido com vidro aqui. Essa é a cama onde dormia a Maria Antonieta. Olhem só, a antecâmara aqui, onde ela recebia. Nossa, eu tenho, não sei se a câmera vai conseguir captar isso, mas eu tenho a impressão de uma visão algo esfumaçada, como se essa sala tivesse sempre eivada de fumaça de cigarro. E aqui o quarto da Maria Antonieta, onde ela dormia. Olhem só. E aí esse véu era colocado ao redor da cama, né? Para aumentar a escuridão. Vejam só. Olhem a qualidade dos móveis, gente. Sempre muito bem, muito belamente ornados. E ali uma visão muito bonita para o jardim. Então, realmente é uma casa panteísta. A gente continua andando aqui pelas dependências, ó. Vejam vocês. E aqui uma sala onde ficava parte do guarda-roupa, com as gavetas. Vocês veem que tem uma funcionalidade bastante desdobrada, como que para mostrar a opulência mesmo. Vejam isso. A gente vai continuar caminhando ao redor da propriedade e eu quero chegar com vocês até os jardins ao redor da casa da Maria Antonieta. Vamos comigo? Continuemos. Viagens de Vassoler, nas imediações do Palácio de Versalhes, no coração da aristocracia francesa.
Aqui está a casa, a lateral da casa de Maria Antonieta, dentro da qual nós estivemos há pouco. E tivemos esta visão por uma aldeia mesmo de Maria Antonieta. Formidável. Eu vou contornar com vocês agora esse jardim para nós chegarmos ao costado. E depois, gente, ó, nós conseguimos chegar àquele pequeno coreto, algo como uma capela greco-latina, ou seja, pré-cristã, de contemplação do belo. Vamos contornar aqui a propriedade, ó. São várias alamedas, ó. A gente pode andar até o centro. Eu vou contornar para chegar até aquele jardim que se abria a partir da janela principal ali. Vamos lá, na aldeia. Olhem isso aqui. Continuamos vendo a casa de Maria Antonieta. Eu gosto sempre, vejam, isso aqui poderia ser uma capa desse vídeo das viagens de Vassoler. Olhem que, como se os galhos estivessem resvalando a casa, numa sobreposição de planos. Algo importante aí para técnicas do cinema. E nós temos aqui a casa da Maria Antonieta, os jardins, olhem só. E agora estamos chegando ali, vou mostrar a vocês. A gente vai contornando, né, essa casa para chegar a todas as perspectivas possíveis. Olhem só, mais uma vez o labirinto. Isso, quem já assistiu ao filme O Iluminado, do grande Stanley Kubrick, vai se lembrar desses labirintos aqui com altíssimos arbustos. Vixe, chegamos. Olhem só que coisa maravilhosa. Aqui na frente da casa nós estivemos naquela, eu tô apontando ali, naquela varanda, as cortinas que eu mostrei a vocês, e dali não conseguíamos ouvir o chilreio lindo dos pássaros aqui, mas agora temos essa visão suntuosa do jardim policromático. Olhem que flores bem cuidadas. Então, também, gente, a botânica é filha da aristocracia. Digamos, a compilação das flores, o cultivo do belo, a sua ornamentação, para mostrar distinção e poder, mas ao mesmo tempo dando a vazão, dando a possibilidade a que artistas se coligassem à corte e vivessem suas subjetividades não utilitárias, mesmo tendo, claro, que fazer contato com os nobres. Olhem que belo jardim. Vou mostrar a vocês, ó. Tá a casa da Maria Antonieta, mediada por esse jardim lindo. E nós nos aproximamos cada vez mais do término desse vídeo das viagens de Vassoler em Versalhes. Eu vou hesitando, né? Eu reluto em terminar esse vídeo, mas vai se aproximando o término. Nós vamos agora, eu vou contornar, sempre muito bonito. Pessoal, esse é um passeio para nós, geralmente, né, o que se viaja, a viagem é a tentativa de determinar uma vida, ao menos quando havia direitos trabalhistas, para que a pessoa pudesse acordar no horário em que quisesse, que a pessoa pudesse ter uma experiência de sentir o que uma flor roxa como essa, linda, nela poderia despertar. Mas é difícil se despir de algo que nos amealha, dessas categorias de utilidade que nos amealham a todo instante, a cada dia. Ainda mais quando, sem direitos trabalhistas, nós somos obrigados a lutar pela sobrevivência a cada momento. Mas quando vocês vierem aqui, ou ao assistirem a esse vídeo das viagens de Vassoler, eu espero ter conseguido transmitir para vocês o espanto com o belo, a dimensão aí da tentativa de superar uma lógica de utilidade e contemplar uma propriedade que é uma verdadeira poesia. Uma poesia que pressupôs o horror do colonialismo, o horror da distinção, mas que guardava em si o germe de uma sociedade que poderia produzir com qualidade, distribuir com qualidade e libertar as pessoas do fardo do trabalho, fazendo com que nós trabalhássemos muito menos. Se houvesse uma outra realocação de propriedade e riqueza, a inteligência artificial seria uma grande salvaguarda utópica. Ela seria a realização mesma da utopia. Tá aqui então.
Vamos agora contornar ainda uma vez a propriedade para nos aproximarmos daquele belo coreto que eu mostrei a vocês há pouco aqui nas viagens de Vassoler. Vamos lá, gente. Pessoal, que bela imagem poética a caminho desse coreto, ó, vocês veem ao fundo, porque esse barquinho atracado aqui à beira da laguna, ele poderia ser o barco do Hades, e aí o barqueiro levaria os quase vivos ou os ainda vivos ao reino dos mortos. Ou então, esse barquinho atracado, a iminência do coreto, poderia ser um barco de um casal enamorado que faria aí juras de amor, trocaria juras de amor e consumaria, digamos, o pedido do casamento a bordo desse barco que singra a laguna. Olhem que bela imagem, gente. E agora nós ouvimos o currupio aí de um passarinho, de um pássaro insólito. Vamos lá. Está a caminho aqui, uma bela imagem. Olha, pessoal, o Palácio de Sintra. Vocês que estão assistindo a esse vídeo das viagens de Vassoler aqui em Versalhes, procurem na playlist Viagens de Vassoler o vídeo, um dos vídeos que eu fiz em Sintra. E aí vocês vão me ver caminhando pelo Palácio da Pena. Olhem só, gente. Olhem que elegância dessas flores ressoando dentes de leão. Olhem como a água as engolfa. E nós temos aí como que uma duplicação de sua imagem absorta, engolfada pelas águas. Que bela dimensão. E a gente vai caminhando. Essa árvore aqui com uma coloração rósea. E estamos quase ali no coreto. Vocês podem ver, ó, a cúpula do coreto despontando. A casa da Maria Antonieta ainda uma vez. Aproveitem o passeio, gente, para vocês utilizarem o mapa mais como macro orientação, mas não deixem de singrar a esmo, porque a gente acaba descobrindo visões e alamedas inusitadas. Olha, tem uma pontezinha ali sobre a qual a rapaziada tá andando, vocês acho que podem ver ao fundo. E é realmente dos lugares mais bonitos da Europa, gente. Mas uma beleza menos, eu diria, atlântica, mais circunspecta, a despeito de uma... Claro, eu teria que vir aqui no verão. Eu estive aqui 2 vezes, uma a primeira há 15 anos no inverno e essa na primavera. Imagino que a exuberância do verão. Imagine esses galhos belos e agora escalpelados, repletos de folhas e flores. Olhem só, aqui suas flores ressequidas se tornariam aí sumamente exuberantes. E aqui vocês veem, olhem que lagunazinha. Nós conseguimos uma laguna de águas translúcidas, ó. Nós conseguimos ver o fundo turvo. E olha a calmaria dessas águas, gente. Uma calmaria curativa. Vejam que belíssimo coreto, pessoal. Ah, meu Deus. Com uma estátua ao centro. Ah, iremos para lá. Será mais um presente das viagens de Vassoler. Eu reluto em terminar esse vídeo, mas estamos chegando aí. Estamos perto do fim desse vídeo das viagens de Vassoler. Aqui uma árvore que lembra uma cerejeira. Não é uma cerejeira, mas são florezinhas. Olhem que belo. Florezinhas com pequeno um pólen entre amarelo e vermelho. E agora a gente se aproxima. Olha, nossa, pessoal, infelizmente o vídeo não consegue transmitir para vocês a fragrância dessas flores, que é um afago por si só. Que fragrância de flores nós temos aqui. Olhem só, vejam aqui um dos locais mais lindos destes 40 anos, pessoal. Olha, gente, aqui é um local, quero sugerir aqui aos namorados e namoradas que tragam as pessoas companheiras e as peçam em casamento ou em noivado
um local como esse, que tem a dimensão do lirismo. Olha aqui, é como se nós retirássemos a franja para chegarmos ao centro desse coreto. Pessoal, eu vou contornar o coreto aqui com vocês, ó. Que lugar maravilhoso. E é uma suntuosidade sem, digamos, pompa. Não há aqui superficialidade, forçação de barra. Aqui o belo é colocado na sua expressão clássica. Vejam, se nós pensarmos aqui, as colunas não estão ornadas com várias cores. O piso, aqui já num matiz avermelhado, talvez pelo desbotamento da cor mais escura, é um piso quadriculado. Agora vejam o anjo alado, olha a cúpula e o anjo alado ao centro desse coreto. Que presente das viagens de Vassoler a todas e todos nós. Vejam a espada aqui. Que presente das viagens de Vassoler. E daqui do coreto se vê a casa de Maria Antonieta. Pessoal, venham para cá. Se possível no verão, porque eu imagino que o florescimento aqui deve ser exuberantíssimo. E eu fiquei muito feliz em poder compartilhar com vocês essas tomadas, essa viagem de Vassoler no Palácio de Versalhes. Se vocês gostaram demais esse vídeo, demais essa viagem de Vassoler, deem um like no vídeo, curtam o vídeo, disseminem esse vídeo pelas redes sociais, para que nós possamos viajar com cada vez mais e mais pessoas. Se você vem viajando com Vassoler, você já foi comigo para Portugal, para Espanha, para Inglaterra e agora está se ingrando à França, considere a possibilidade de, aqui embaixo desse vídeo, se tornar um membro ou uma membro humanista do canal para apoiar, segundo sua possibilidade financeira, esse meu projeto de universidade aberta no YouTube e de volta ao mundo em 80 ou 800 vídeos. Pessoal, muito obrigado pela audiência. Espero que vocês tenham ficado tão espantados e espantadas, deslumbrados e deslumbradas com o belo, tanto quanto eu fiquei nas viagens de Vassoler por Versalhes. Até a próxima, gente. Um grande abraço. Tchau! E aqui nesse chorinho das viagens de Vassoler por Versalhes, pela aldeia da propriedade de Maria Antonieta, vocês veem algumas ruínas, casas coligadas à propriedade, lindas casas aqui, que eu vou mostrando a vocês. Vejam só, nós vamos caminhando, vários grupos de visitação estão aqui, nós vamos caminhando, a gente vê, olhem que casa simpática, vejam só, com seu jardinzinho, uma casa coligada, e a gente vem nesse, veja só, eu vou para esse lado aqui para mostrar a vocês essa outra propriedade. Olhem só, opa, ali parece um campanário de uma pequenina igreja, talvez uma capela que funcionasse por aqui. E essa outra casa aqui de propriedade, olhem só, vou tentar até, não sei eu passar, ó gente, tem um córregozinho seco aqui, eu tô com receio de pular por aqui, ó, e ainda ver resquício de água, olhem só. E aqui nós temos os costados daquela casa, um moinho, vejam só, um pequeno moinho. Olha a pontezinha fechada, um moinho ali, imaginem o som do transpassar das águas. Aqui nós temos, olha, que era ocupado por um lago, ó, a gente pode ver que o lago foi drenado, ficou seco. Aquele campanário despontava então em meio ao lago. E a gente tem a imagem final aqui dessa propriedade, mais uma das coligadas
a aldeia de Maria Antonieta. É isso, pessoal. Nós, nas viagens de Vassolère, aqui na França, ainda iremos a Auvers-sur-Oise, cidade onde está enterrado Vincent van Gogh e seu irmão Theo Van Gogh. Falaremos sobre esses últimos anos de Van Gogh, sobre suas apreensões, seu ímpeto, sua carreira, seu brilhantismo e genialidade. E planejo também ir a Giverny, onde estão os jardins de Monet. E aí mostrarei a vocês a imagem mais rematada de Deus na pintura com que eu já pude deparar nos meus 40 anos. As imagens dessa casa aqui na aldeia de Maria Antonieta, percorrendo todo o terreno. Viagens de Vassolère na França. Até a próxima, pessoal. Uma ode ao belo.